E examinem na Bíblia como vocês fizeram com o livro de Apocalipse e o livro de Êxodo e Gênesis, e agora vim para casa caçar esquilos. É verdade, falando a verdade, foi só para isso. Irmão Roy, quando o irmão vai? Amanhã. Muito bem. Assim, gostamos de vir para casa nesta época do ano. Então, queremos descansar. Perdi 9 quilos desde que os vi. Pesei-me quando parti deste encontro, estava com 75 quilos. E ao voltar, estava com 66. Assim, parece que minha roupa está caindo. Portanto, perdi um bocado de peso. E hoje, ao sair, uma senhora, uma amável irmã, disse: Irmão Branham, ore para que eu também perca. E ela está um pouco pesada. Assim, eu lhe disse: é só acompanhar, pregar bastante. Assim, é tudo que sei. Com certeza o reduzirá. Mas logo estaremos livres das dificuldades e provações. Estava pensando sobre quando envelhecer, sabem? Mais 2 anos e estarei com 50. Ufa! Lembro-me de quando Frank Weber pôs... Ele é uns 2 anos mais velho do que eu. Ele pôs uma moeda de 25 centavos como oferta de aniversário aqui. Eu arregalei os olhos e pensei, que coisa! Frank Weber, 25 anos, 1/4 de 100. É metade agora. Não demora, não é? Passa rápido. Não vamos demorar muito. Hoje de manhã, tenho certeza de que todos gostamos daquela mensagem tão marcante que nosso amado irmão trouxe. E me ocorreu algo enquanto ele pregava ali atrás e pensei, talvez o Senhor me dê uma escritura para isso. Pedi-lhe para ler um pouco da abençoada palavra de Deus esta noite. E agora, eu só alguns minutos para falar, e então vamos orar pelos enfermos, como de costume. De quarta-feira à noite, nesta quarta à noite, se o Senhor permitir, gostaria de começar no livro de Hebreus, se não tiver problema. E o livro de Hebreus, para uma lição, e então continuar, talvez domingo de manhã ou domingo à noite, então talvez retomá-la na próxima quarta à noite, só continuar examinando aqui e ali na Escritura. E tem umas coisas que notei na igreja ao passar por aqui que acho que deveriam ser ensinadas um pouquinho, vocês sabem, coisas que parecem enfraquecer um pouco, e acho que poderíamos abordá-las lá em Hebreus. É um ótimo capítulo, um ótimo lugar para se ler. Agora, irmão Neville, isso me veio à mente, vindo para cá. Eu só tenho o Novo Testamento aqui e estou lendo em uma Bíblia Collins. A letra é maior. Depois de estar com quase 50 anos, tenho de afastá-la demais para ler aquela letra minúscula. Seja como for, a iluminação é ruim e saio para a luz do sol e ainda a leio. Mas quando a iluminação fica fraca, tenho de afastá-la. E o médico disse que logo eu teria de usar óculos de leitura. Lhe perguntei, meus olhos estão ruins? E ele os testou, disse, não. 10/10 é excelente, 20/20 é normal e 15/15 é melhor. E 10/10 era o que ele podia ler. Assim, à distância, eu conseguia ler em qualquer lugar que ele quisesse. Ele mostrou algo e comecei a ler. Quando chegou mais perto, fui lendo cada vez mais lento. Parei quando ficou mais ou menos assim. Ele disse, sim, você já passou dos 40. E eu disse, sim. Ele disse, bem, seus globos oculares se achatam naturalmente. Disse, agora, se viver uma vida longa e saudável, você terá sua segunda visão, espero. É quando você pode ler de novo. Mas, sabem, eu estive pensando, não está muito longe disso, só um pouquinho. Irmão Tony, isso é ruim, não é? Não, não é. É algo abençoado. Por um lado, estou envelhecendo. Por outro, estou rejuvenescendo. Pois estou indo para aquele corpo jovem, imortal e abençoado
onde, irmão, nunca haverá nada de errado lá. Eu só vivo para esse tempo. Será maravilhoso. Agora, antes de ler o texto final de encerramento, só uma palavra com ele ao inclinarmos a cabeça. Cremos, Deus Todo-Poderoso, que tua intenção é que teus filhos sejam felizes. Não é a intenção que sejamos carrancudos e tristes. Pois está escrito que o coração alegre é como o bom remédio. E amamos desfrutar de tuas bênçãos e ter este grande companheirismo. E como nós, como crentes em sua palavra, nós temos companheirismo ao redor da palavra. É para isso que viemos aqui. Não é só para ouvir uma mensagem, mas para adorar e ter companheirismo contigo. Pela leitura e pregação da palavra, agora, Senhor, Tu não nos desapontarás. Tenho certeza que nos abençoarás nestas horas. Abençoa nosso nobre e bom pastor, Senhor. Rogamos que estejas com ele. E ao notá-lo hoje em sua pregação, e o vi sorrir quando cantou aquele hino, logo estarei livre dos problemas e provações. E aquelas irmãs, e como o cantavam nas reuniões feitas em abrigos de galhos e em reuniões de acampamento, e terminará um dia destes. Então iremos para aquele glorioso repouso. Agora, Pai, abençoa-nos enquanto lemos a Tua palavra e já a lemos e renovamos a mente e o coração, e fala-nos esta noite. E que quando o culto terminar e formos para nossos lares, possamos dizer, porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, com uma mensagem evangelística tão boa quanto a que tivemos esta manhã, e estive pensando que, você sabe, o irmão Neville falava de dar comida demais aos filhos, o que é possível. Mas agora, esta noite, teremos só uma pequena conversa com a igreja. Esta é só uma conversa com a igreja. Eu gostaria de ler a outra parte da Escritura. No Novo Testamento, Mateus capítulo 24 e versículo 35, Jesus falando: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu tema hoje é os memoriais de Deus testados pelo tempo. E tenho alguns anúncios. Creio que já os fiz para e alguns aqui sobre a reunião, para começar com Hebreus, capítulo 1, quarta-feira à noite, querendo o Senhor. Tive de mencionar isso porque em meus encontros eu posso estar no lugar e ele me chamar a outro. Tenho de ir aonde ele chama, vocês sabem. É por isso que não posso ser como o irmão Oral Roberts e aqueles irmãos que programam suas reuniões com 2 ou 3 anos de antecedência e nós estaremos lá. E aqueles grandes homens de ferro busta, eles têm a mensagem deles. Mas minha mensagem é justamente ir aonde Deus enviar, quer aqui, lá, seja onde for. Tenho de ir apenas quando Ele envia. E são 2 ministérios diferentes, só que o mesmo Deus, o mesmíssimo Deus. Estive pensando ontem, conversando com um rapaz vizinho, e ele disse, sabe, certo pastor, ele disse, é uma pessoa tão maravilhosa. Disse, minha esposa e eu estávamos de pijama e disse, lá pelas 11 da noite, ele passou por aqui e bateu na porta, disse, só passei para tomar uma xícara de café com você, vocês estão vendo? E disse, ele atravessou a rua até o outro vizinho, eles estavam se aprontando para dormir.
e comeu um biscoito por lá, e só. Então ele disse, ele tem uma escolinha bíblica para as crianças, e tinha tantas criancinhas lá, ele e sua esposa, que até tiveram de armar tendas do lado de fora para acomodar as crianças. E voltei, pus-me a pensar, sabe, é isso mesmo, esse é um homem maravilhoso, e creio, irmão Freeman, aqui, creio que seu filho frequenta a igreja luterana da fé aqui, um homem maravilhoso, e sua esposa estão fazendo uma grande obra para o Senhor. E comecei a lavar o carro e eu fiquei desanimado. Pensei, por que não consigo fazer isso? Vejam, sair por aí, fazer todas as crianças me seguirem por aí. Eu amo as crianças. E por que não posso andar de casa em casa, para lá e para cá, assim? E algo me disse, você não foi chamado para isso. Ele está fazendo exatamente o que Deus lhe disse. Mas precisamos ter alguém que fique aqui fora, como Oral Roberts e os demais, um Josué com uma espada, uma mensagem de fé e libertação. E vejam, precisamos ter aqueles que podem ter esse tipo. E um pode ter isto, mas tudo se combina para formar uma grande unidade. Essa é a Igreja de Deus. Eu estava conversando momentos atrás com uma jovem desanimada e de coração partido. Tentava lhe falar como a mulher e o homem não estão separados. Eles são a mesma pessoa. O homem Deus fez o homem, tanto masculino quanto feminino. Ele era o homem, isso mesmo. E os separou na carne e os fez diferentes, mas os uniu para criarem seus filhos como um. Portanto, o homem é o robusto e a mulher é a parte amorosa do homem. Assim, eles estão juntos. Isso é, Deus os separou, mas os dois eram a mesma pessoa, H-O-M-E-M. E a mulher é chamada mulher. Isso mesmo, porque foi tirada do homem. Ela é a parte do homem. Mas na vida aqui, na carne, eles foram separados. Em espírito, eles são um. Estava falando sobre homens perderem o afeto pela esposa e não amá-las como quando eram namorados. Que vergonha! Você deve fazer assim. Ela é sempre sua namorada, com certeza. É a parte que ela deve ser. E você deve tratá-la assim. Oh, nunca deixem aquela lua de mel cessar, pois no céu não vai. Serão perfeitamente um lá. Isso mesmo. Então, tudo... Bem, parece que algumas mulheres deveriam ter dito amém a isso. Nunca me digam, você está sempre censurando as mulheres e falando assim. Irmã Rickerson, por que a irmã não disse algo? Ou alguém lá atrás disse... A irmã disse, obrigado, irmã Cox. Isso é muito bom. Irmão Cox, isso é para o irmão, seja onde estiver agora. Muito bem. Sim, senhor. E nunca devemos nos esquecer de honrar um ao outro. Sejam sempre namorados. Nunca deixem isso acabar. Um rapaz católico veio a mim, não faz muito. Sua esposa estava se separando. Ele disse, Billy, detesto vir a você. Sou católico e você protestante. Disse, o sacerdote me expulsou de casa faz pouco. Eu disse, o que houve, Ham? Ele disse, bem, ele me contou. Disse, eu bebo um pouco. E disse, de noite eu trabalho muito. Disse, minha esposa acha que eu deveria chegar toda noite e beijá-la e abraçá-la e agir como se estivéssemos para casar. Disse, nós nos casamos e temos uma porção de filhos. E disse, está na hora? Eu disse, opa, espere um minuto, rapaz. Você está errado. Você está errado. É igual ao que era antes de vocês se casarem, está vendo? Você sempre deve se lembrar disso. Eu disse, ela está com 40 anos agora, quando realmente precisa da sua atenção. Assim foram ao tribunal de divórcio. Ele disse, não sei o que vou fazer.
Eu disse, vá, ligue para ela. Se eu fosse lá como protestante, ela não me receberia, mas eu... Está vendo? Disse, ela gosta do Senhor. E eu disse, isso, ligue para ela, diga-lhe que mudou de ideia. E assim, no dia seguinte, eu liguei para o juiz e falei com ele. E disse a este rapaz, estarei sentado logo no andar de baixo, onde o juiz irá lhe dar uma repreensão. Estarei orando por você. Não conte isso a ela. Muito bem. Assim, fiquei lá orando. Depois de um tempo, ouvi ruído de passos descendo a escada. E aqui vinham eles abraçados, sorrindo, vocês sabem. Eu disse, bem, olá. Ele disse, irmão Branham, faz um tempinho que eu ouvi. Sim, 30 minutos, veja. Um tempinho que eu ouvi. Ela disse, ora, reverendo Branham, não o vejo há muito tempo. Prazer em revê-lo. Eu disse, obrigado. Ora, eu disse, vocês parecem namorados. Disse, estamos indo bem, não estamos, querida? Ela disse, sim, estamos, querido. Ela disse, venha nos visitar qualquer dia, reverendo. Eu disse, muito obrigado. Eu disse, até mais. Eles se foram, o rapaz se virou e acenou para trás assim. Tudo isso aconteceu. Isso mesmo. O amor conquista tudo. Isso mesmo. Só o amor. Podem ficar com todos os seus sinais e evidências, mas só me deem o amor. Isso resolve tudo para mim. Que coisa! Amado Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus esteja salva para não mais pecar. Estão vendo? Desde que, pela fé, eu vi aquela torrente que tuas feridas fluentes suprem, amor que redime tem sido o meu tema, e será até eu morrer. Isso mesmo. Maravilhoso! Agora, memoriais testados pelo tempo. Tirei essa ideia hoje de manhã da nossa mensagem evangelística da escola dominical, quando o nosso irmão falava sobre Elias, quando ele queria, como estes moços, as escolas dos profetas, queriam construir algum tipo de escola importante. Isto me veio à mente e pensei em memoriais. Agora, um memorial é uma grande coisa. Valorizamos os memoriais. E muitos homens nesta vida tentam deixar algum tipo de memorial. Quase todos gostam de fazê-lo. Colocam uma grande lápide no cemitério. Isso está bem, claro. Eu gosto disso. Está bem. E então muitos tentam construir grandes santuários. Um memorial ao qual eu gostaria de me referir agora está em Ohio. E havia um incrédulo. Esqueci o nome dele. Tenho uma foto em algum lugar lá em casa, no meu arquivo. Ele se opunha tanto ao cristianismo que queria que lhe construíssem um memorial após sua morte, com o pé sobre a Bíblia, apontando para baixo, assim. E dizendo, fora com as superstições religiosas e viva a ciência moderna. E ao morrer ele disse, se estive errado, serpentes sairão rastejando da minha sepultura. E quando morreu, ainda estavam jogando terra com a pá para dentro da sepultura e mataram 2 ou 3 grandes víboras. E hoje, naquele cemitério, um ministro tirou uma foto recentemente e trouxe para me mostrar. E pendurada nas correntes em torno de seu túmulo, o cemitério é um lugar bonito, mas seu túmulo não passa de uma toca de cobra. E não importa, mesmo no outono e inverno ainda saem serpentes rastejando do seu túmulo. Um memorial. Deus me livre, ou qualquer um de vocês, de ter um memorial assim.
Todavia, existem memoriais, grandes memoriais. Penso em Josué, o poderoso guerreiro. Que grande homem ele foi, que usou a armadura de Moisés como líder de 2 milhões de judeus. Moisés sendo escolhido e chamado a sair, separado para uma obra. E Josué, ao entrar e assumir o lugar daquele homem, sem dúvida teve algo grande a fazer, dar continuidade à obra deste profeta. Um poderoso guerreiro, chamado, predestinado e ordenado por Deus. 400 anos antes de vir, Deus disse que os libertaria e visitaria. E que guerreiro Moisés foi! Nunca um homem assumiu as tarefas de Moisés para cumpri-las até Jesus Cristo poder fazê-lo. Ele próprio disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti como eu. E sucederá que, se não ouvires este profeta, qualquer que não ouvir este profeta será cortado. Muito bem. Agora, este grande memorial, e Josué chegou ao rio. E depois que Moisés estava morto, Josué ocupou seu lugar. E Deus estava com Josué. E ele disse: agora santificai-vos, lavai as vossas roupas e separai-vos, e não vos chegueis à mulher. E ao terceiro dia Deus fará algo. Uma destas noites, nos cultos de domingo, quero pregar sobre esse terceiro dia e lhes mostrar qual poder está neles, aqueles 3. Mencionei isso na oração esta manhã. Todos tinham 3 coisas na numerologia da Bíblia. Agora, ao terceiro dia, vereis a glória de Deus. Agora mostrou que ele sabia mesmo do que falava, pois mencionou exatamente o tempo em que aconteceria. E posso imaginar como Josué se sentiu quando ficou lá diante de todos aqueles israelitas. Agora, sua palavra tinha de ser verdade. E lá estava o Jordão transbordando. Veja, o caráter de um homem é conhecido por suas obras. Seja você o que for, suas obras provam o que você é. Não importa o quanto testifique, qualquer coisa que diga a favor ou contra não tem nada a ver. Suas obras mostram o que você é, mostram o que você é por dentro. Toda obra que você faz manifesta o que você é. E vocês, homens de negócios, se só fazem um remendo, estão vendo o que quero dizer? Só uma obra pela metade, não façam isso. Se não puderem fazer certo, não façam nada. Isso mesmo. Quando vier a Cristo, se não puder desapegar-se inteiramente e vir a Cristo, não venha parcialmente. Mas, quando de fato quiser ser cristão, dê um passo à frente. Faça disso uma realidade. É o que Deus quer que você seja. E isso irá provar. Suas obras provarão qual é o seu caráter. Conhece-se seu caráter pelas obras que você faz. E Josué, agora, sua palavra estava em jogo. Sim, Senhor. Assim como não é de outrora. Mas Josué tinha de cruzar este rio. E parece ter escolhido o pior momento em que se poderia pensar. Foi no mês de abril. É quando a neve está derretendo na Judeia e descendo pelas montanhas. E o velho Jordão está lamacento e se espalha bem pelos campos, para regar os campos do Jordão. E parecia que, do ponto de vista matemático, ou educacional, ou científico, ele escolheu o pior momento de todo o ano para cruzar o Jordão. Mas Deus gosta de usar essas ocasiões para provar que é Deus. E homens de Deus que creem em Deus e sabem o que Deus prometeu, não tem medo de fazê-lo, pois Deus ficará com a sua palavra, tão certo quanto Ele é Deus. E quando Ele disse: primeiro pegai a arca e avançai. E quando os pés daqueles sacerdotes tocaram o Jordão, mesmo estando turbulento e volumoso,
Ele cedeu à palavra eterna de Deus, pois a palavra estava na arca. Jesus disse agora, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Então, Josué, sabendo que sua palavra devia se basear na palavra de Deus, colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Gostaria que vocês, enfermos aqui esta noite, fizessem isso, aplicassem a palavra de Deus com sua confissão. Faça sua confissão, creia e aplique-a aí, e chame as coisas que não são como se já fossem. Então, estamos marchando adiante. Faça assim, a palavra de Deus levará ao objetivo. E assim que os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, ele recuou de lado a lado, e a água se deteve. Percebem? O ímpeto daquele rio teria formado uma barragem lá em 20 minutos, que seria tão grande quanto algumas dessas grandes represas modernas que temos, e a represa Boulder, lá no Colorado. Do jeito que o Jordão passa, com tudo por lá, saindo das montanhas com grande força, e se precipita por aqueles vales. E quando 2 milhões de homens, a pé, com mulheres e crianças, a multidão lá, provavelmente levou 4 ou 5 horas ou mais. E o que vocês acham? Aquele rio teria transbordado, mas Deus parou a correnteza. Amém. Oh, gosto muito disso. Parou as correntezas e ele se aquietou lá até eles passarem. Então Deus disse a Josué, queremos fazer um memorial disso. Vai lá e envia cada israelita, um de cada tribo, e peguem 12 pedras e façam um memorial. E este memorial será que, quando vossos filhos passarem por este caminho, eles perguntarão, o que fez estas pedras estarem aqui? E lhes contareis a história de como Deus deteve o Jordão. É uma recordação maravilhosa. Um dia muito breve, espero ver aquelas pedras, onde ainda estão como memorial. Mas então lembro-me de outro memorial. Que memorial grande e abençoado foi aquele. Então lembro-me de outro memorial um dia, quando uma mulher fez a escolha errada. Ela decidiu não ficar nas planícies bem regadas ou ficar nas planícies bem regadas de Sodoma e Gomorra e ser sociável e viver como as demais mulheres naqueles dias. Ela não fez a boa escolha como Sara, que ficou nas terras áridas. Só que ela guardou a palavra de Deus no coração. E foi obediente e amável ao seu marido, tanto que o chamava de seu Senhor. E foi lá que Deus desceu com 2 anjos e os visitou na tenda. Mas a senhora Ló ficou muito mundana e ocupada com as coisas do mundo. E que lição é para nós hoje de que podemos ficar com uma mente mundana demais? Eu tenho certeza de que a igreja hoje, em geral, está ficando com uma mente mundana demais. Agora, talvez a senhora Ló não tivesse intenção de fazer isso quando foi para lá. Ela pensou, só vou ser sociável. Está bem ser sociável, mas não adote os hábitos do mundo. Quando for, vá como Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Eles propuseram no coração não se contaminarem, independente do que acontecesse. Independente se o resto da igreja se desviasse, o que acontecesse, eles propuseram no coração. E são hoje um memorial. E a senhora Ló serve de memorial. E quando Deus lhe deu sua última mensagem de graça, quando enviou aqueles anjos lá, eles disse que em algumas horas Sodoma e Gomorra seriam queimadas. Todavia,
Ela não aguentou a ideia de deixar sua vida social para ir para um deserto e viver como Sara lá no deserto, e ter de usar a roupa simples e comum da mulher da planície. Ela queria ter um luxo. Seu marido tornou-se um grande homem na cidade. Ele se sentava à porta como juiz ou prefeito da cidade, e ela queria esses luxos e não suportou a ideia de deixar essas coisas. E ao sair da cidade como marido, ela ficou olhando para trás, chorando e se afligindo por ter de desistir disso e separar-se daquele tipo de morte. Jesus disse: quem lança a mão do arado e chega a se virar para olhar para trás, não é digno de arar. Que tipo de gente devemos ser? Quem lança a mão do arado e nem que não retroceda, mas só se vira para olhar para trás, nem sequer é digno de arar. Oh, devemos manter os olhos e o coração focados, sem importar o que outras pessoas façam, o que a igreja faça, o que o vizinho faça, o que qualquer outro faça. Mantenha o coração centrado no Calvário. Nem pare para olhar para trás. Não temos tempo de olhar para trás. E esta mulher, porque olhou, Deus deu um memorial a todos os que se viram para olhar para trás. Depois de aceitarem Cristo como seu Salvador pessoal, ela se transformou numa estátua de sal e está lá até hoje. Pode-se ver nos campos que a mulher está lá com a cabeça virada, olhando para trás. Ela está olhando para trás, por cima do ombro esquerdo, para olhar os campos atrás. Seu coração estava lá atrás. Todavia, ela foi forçada, por assim dizer, a fazer isso. E muitos recebem Cristo assim hoje, pois saem do mundo e se sentem como sendo forçados a fazê-lo. E ficam anelando e cobiçando e não demoram a estar de volta. E são tristes memoriais da graça de Deus e do amor de Deus mostrados a elas. Agora, memoriais. Agora, nos dias de Jesus na terra, os judeus tinham construído um templo como memorial e mostraram a Jesus quão formoso aquele templo foi construído. E ele disse: levaram 40 anos para construir o templo. Uns 80 anos ao todo. Por 40 anos estiveram cortando as pedras em diversas partes do mundo. Nos 40 anos de sua construção não houve nem um zumbido de serra ou som de martelo. Mas sabem, até Jesus disse lá: não olhai para isso, pois vos digo que virá o tempo em que não ficará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Pouco antes, ele disse estas grandes palavras memoriais: os céus e a terra passarão, templos passarão, memoriais passarão, mas a minha palavra é o memorial eterno. A arca apodreceu anos atrás, os túmulos dos profetas ruíram, e todos os diversos memoriais se deterioraram de velhice. O tempo desgastou a pedra. Mas a palavra de Deus permanece a mesma, bela para todo o sempre. Tão viva e fresca esta noite para os crentes deste dia, como era nos dias em que foi falada.
Não foi à toa que Elias, esta manhã, na mensagem entregue pelo nosso irmão, quando queriam construir uma grande escola para os profetas como memorial, Elias escolheu coisa melhor. Um milagre de Deus para levantar um instrumento caído e fazê-lo flutuar na água. Era a palavra do Senhor. E muito melhor é o que esta noite recebe a palavra do Senhor no coração como memorial do que os que tentam erigir algum grande memorial. Não faz muito que eu vi, estando na Itália, ouvi falar de Mussolini e daquela grande estátua de 12 metros e tanto de altura que ele construiu como memorial ao atletismo. Visto ser atleta, e eu queria encontrar aquele memorial. E sabem, ela havia virado pó devido a uma grande bomba. Há 2 ou 3 anos estive no local em que os faraós do Egito ergueram grandes santuários e ídolos. E disseram-me que seria preciso cavar 6 metros na terra só para achar o terreno em que esses memoriais estiveram. Estive onde César Augusto, onde os Herodes e os grandes de Roma, e andei por uma rua, e onde ele passava pela rua vindo do palácio. E está uns 7 metros sob a terra. Esses memoriais se foram. Mas essa palavra viva de Deus ainda permanece a mesma, é igualmente valiosa. É um memorial. Por isso, digo hoje, irmão, o que você faz, as palavras que diz, como trata seu vizinho e o que faz quanto a Cristo serão um memorial eterno. Você pode ter uma bela casa para deixar para seus filhos. Pode estar trabalhando por algum meio de vida para deixar para seus filhos, mas prefiro deixar-lhes a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essas casas desaparecerão. Não tem problema nenhum, isso é bom. Não tenho nada contra. Mas não vá fazer essas coisas menores e deixar as grandes sem fazer. Veja. Pois a palavra a casa perecerá e as pessoas perecerão com ela. Mas a palavra de Deus as ressuscitará nos últimos dias e tornará a lhes dar a vida eterna e imortal. E agora, para formar um patrimônio como este, a eterna palavra de Deus. Lembro-me deste hino antigo que cantávamos aqui anos atrás. O tempo está repleto de rápidas mudanças. Nada da terra permanece inabalável. Edifique suas esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Quando nossa jornada se completar, se a Deus formos leais, belo e brilhante nosso lar na glória, nossa alma arrebatada verá. Quanto melhor será ao contemplar o sol poente quando suas veias estiverem esfriando no corpo. Quando seus filhos estiverem ao redor da cama, saber que você tem um memorial construído de que algum dia, querida, me encontrarei com você do outro lado. Prefiro ter isso. Quando o médico disser, Billy, não há mais nada a fazer por você, e vir meus filhinhos e lhes der um beijo de despedida, direi, mas papai não está morrendo, está indo a um descanso, a um lugar, pois se este tabernáculo terrestre se desfizer, já tenho um esperando. Que memorial do qual falar? Prefiro fazer isso na presença dos meus filhos do que dizer, querida, tenho $1 milhão neste banco e 1 milhão aqui neste para você. Prefiro deixar esse testemunho. Ao partir, deixar atrás de nós
pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outro, navegando no solene mar da vida, um irmão desamparado e náufrago, vendo, tome alento de novo. Com certeza, deixe seus testemunhos como memoriais. Como me lembro, esta noite, de um idoso deitado lá em suas últimas horas desta vida, que ligou outro dia e quer que eu pregue em seu funeral no tabernáculo de Paul Rader. É o meu bom amigo F.F. Bosworth, um piedoso santo, indo se encontrar com seu Criador. E ele disse: este é o momento mais feliz da minha vida, irmão Branham. Disse: eu estou tão feliz em saber que vou me encontrar com ele, que mal consigo dormir à noite. Ouvi falar da senhora Amy McPherson sem desconsideração por ela. Uma mulher maravilhosa. Vejo comentários sobre isto e aquilo. Vejo comentários sobre Smith Wigglesworth e o Dr. Price e muitos desses grandes homens. Mas nunca ouvi alguém fazer um comentário negativo sobre F.F. Bosworth. Deus, permite que meu fim seja assim, um memorial da graça do Senhor Jesus Cristo. Penso em A. Howard Carroll aqui não faz muito tempo, quando ficava deitado no chão, bêbado, e as moscas voando em sua boca. E sua querida mãe idosa lá havia orado e crido e se apegado a Deus por seu filho bêbado. Lá, quando ele deixou o mundo, deixou um testemunho e um memorial da graça do Deus Todo-Poderoso, que é suficiente. Quando a palavra de Deus é apresentada a ele em oração, Deus tem de responder isso. Deus está edificando uma igreja como memorial, um memorial do seu sacrifício. Cristo não veio à terra para morrer em vão. Sua morte não será em vão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Se as pessoas não viverem isto, se não receberem isto e sob consideração e entenderem quão grande dom Deus lhes deu, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele sem dúvida o fará. E quando penso nisso, e penso no grande preço que ele teve de pagar. Agora, bom, todos querem tudo de graça, querem Esse é o estilo de vida americano de hoje, conseguir tudo o que puderem de graça. Irmão, não se consegue algo de valor de graça. Você paga pelo que recebe. Isso mesmo, você tem que pagar por isso e custa caro. E sua salvação custou caro para Deus. Custou seu Filho unigênito para dar a vida eterna a todo ser humano e fazê-lo feliz esta noite. E viver para o que vale a pena viver. Não para deixar algo para nossos filhos. Nenhuma herança a ser deixada é maior que a salvação de nosso Senhor Jesus. Claro que não. Agora pagam-se grandes preços. O teste do tempo tem de chegar. São memoriais testados pelo tempo. E o único memorial que já foi testado corretamente foi a palavra de Deus. Incrédulos tentaram extingui-la. Fizeram tudo o que puderam, mas ela nunca passará. Ela nunca pode falhar. Abraão, quando recebeu aquele memorial de Deus, terás um bebê com aquela mulher, Sara. Por 25 anos ele creu nisso de todo o coração. E negou qualquer coisa contrária, pois sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Incrédulos hoje se levantam e tentam difamar a Bíblia. Antes que pudesse parar a Bíblia, você teria de parar o tempo. Antes que pudesse fazê-lo. Todo o mundo ateísta, todo o povo ateísta, todo o povo comunista, e sejam o que for,
Todo budista, todo jainista, todo muçulmano tem de testificar do nascimento do Senhor Jesus Cristo diariamente. Bem, toda vez que você assina uma carta, amém. Toda vez que escreve a data, você testifica que Deus enviou o seu Filho. 1957 anos atrás, irmão, não se poderia fazer. Nunca se poderia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Tempos atrás, eu estava em Nova York e eu fui a uma ilha pequena até a Estátua da Liberdade que foi dada pelo governo francês aos Estados Unidos há muitos anos. E na mão há uma tocha. Nós subimos até aquele braço. Há uma janela lá, e onde esta grande luz brilhava, notei que na lateral embaixo havia uma porção de pequenos pardais que estavam todos mortos, caídos na lateral. Eu disse ao guia: que houve com esses pardais? Foram eletrocutados? Disse: não, senhor, ainda não os recolhemos esta manhã. Disse: ontem à noite houve uma tempestade, uma grande tempestade passou pela baía aqui. Eu disse: sim, senhor, fiquei sabendo. Ele disse: os passarinhos foram pegos na tempestade. Ele disse: quando a luz os clareou, eles tentaram bater nela para apagá-la. Estão vendo? Eles batiam neste vidro e batiam. Ele disse: em vez de usarem a luz para irem se proteger, tentaram bater na luz para apagá-la. E então a inspiração me veio. Isso mesmo, homens e mulheres que estão tentando bater na luz de Deus para apagá-la, só estão rebentando os miolos. E a luz, por que não a usam para irem se proteger em vez de rebentar os miolos? Tentam e a negam e dizem: os dias de milagre já acabaram. Não existe isso de cura divina. Não existe salvação que se sente no coração. Essas coisas só estão batendo no poste. Enquanto o fazem, a grande igreja de Deus se move adiante e para cima tão rápido quanto pode. Pessoas se levantam e afirmam ser isso e aquilo e falham e assim por diante. Mas a igreja de Deus avança e a palavra de Deus avança. Ela é feita do tipo certo de material. Não faz muito, na Austrália, a grande Austrália, que está sob a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália. Lá em Sydney há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Biller deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos e construtores de pontes que fossem construir essa ponte. Nenhum deles quis. Ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viam que o fundo daquele mar era de bancos de areia. Eram areias movediças e nada ficaria em pé. E testaram, e sondaram, e verificaram. Disseram: não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois, chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. Eu gosto disso. Gosto de homem de reputação. Você não tem de ser um grande homem. Pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado. Com certeza, você não tem de ser rico. Pode apenas ter reputação. Sua reputação e o que você é declaram. Ela o torna o que você é. Dá-lhe a reputação. E você é conhecido por sua reputação. Este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação. Ele andou pela margem por uns dias. Ele a estudou. Ele testou. Ele sondou. Ele olhou ao redor. Depois de um tempo, ele foi ao prefeito e disse: assumirei o trabalho. Ora, ele disse: o senhor sabe o que está assumindo? Ele disse: entendo muito bem. Ele disse: ora, este grande arquiteto diz: arquitetos americanos e arquitetos de todo o mundo, construtores de pontes, vieram aqui e estão com medo do trabalho. Ele disse: mas, senhor, não tenho receio do trabalho, vou assumir.
Ele disse: sei que tenho reputação mundial de construtor de pontes, mas eu estou disposto a arriscar minha reputação, pois posso construí-la. Ele teve visão. Antes de alguém poder conquistar uma reputação, ele tem de ter visão do que vai fazer. Bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual o material que compõe esta edificação. Isso mesmo, é o sangue de Jesus Cristo que está nesta edificação. Isso mesmo, a mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele. Portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança e creem neste grande edificador e neste grande arquiteto. Agora, quando esse homem aceitou isso, a primeira coisa que fez, para ter certeza de que ele estava certo, ele foi até lá e disse: agora, antes de começarmos esta ponte, temos de chegar à fundação sólida. Temos de chegar. Ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá, o qual era rocha sólida. O que ele fez? Levou grandes bombas e foi lá e instalou grandes tubos e bombeou os bancos de areia com estas bombas até alcançar a rocha sólida. Quando a fez chegar à rocha, ele ancorou estes grandes parafusos lá e os aprontou e fixou cada um. Então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele encomendou aço para sua ponte. Quando chegou, ele não usou sequer um pedaço de aço, nem um parafuso, até ser cientificamente testado, para ver se havia alguma bolha nele, para ver se havia espaço vazio, quando na fundição houve falha de fabricação e moldagem, para ver se foi testado certo. Que memorial seria esse, se a sua reputação como construtor de pontes? Se ele passou por todo esse trabalho para ter certeza de que a ponte seria segura, por quanto problema você acha que Deus passou para ter certeza de que esta igreja estaria segura? Sim, Senhor, há um memorial à morte de Cristo, que é a sua igreja. Alguns não querem viver, outros vivem, mas é um tempo de teste. Deus está testando pessoas hoje para serem memoriais dele. Muitas vezes as pessoas dizem: sou tão tentado. Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Quando estou fraco, então sou forte, disse Paulo. Todo filho que vem a Deus, primeiro tem de ser provado e testado. E estes testes lhes são mais gratificantes e estimados do que ouro precioso. É tempo de teste. Há muitos anos, antes de terem as fundições, pegavam ouro e como saberiam se estava certo ou não e que toda a impureza havia saído dele, toda a pirita, que é o ouro de tolo, tudo havia saído dele. Os batedores o batiam. E o batiam e viravam, e o batiam e viravam até o batedor ver seu reflexo no ouro. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele dá a você prova após prova, teste após teste, prova após prova, teste após teste, até a vida de Cristo se refletir em sua vida. Até você se tornar calmo, sóbrio, manso, gentil, humilde, pronto, submisso, disposto, desviar o olhar das coisas do mundo e olhar direto para o Calvário. Para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que é estranho, por causa das provas ardentes, doenças e perseguições. E isso acontece para prová-lo, para tirar-lhe a sujeira, para tirar-lhe as impurezas, para tirar-lhe a indolência.
para despertá-lo, até você poder olhar e ver o reflexo, ou alguém poder ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele testou cada peça. Por fim, ele, antes de colocar um parafuso, ele testava. Ele testou tudo. Então, quando terminou tudo, agora os zombadores chegaram e disseram, não vai aguentar, não tem como. É o que estão dizendo hoje. Essa religião aqui do Espírito Santo, de que vocês estão falando, não vai durar. Essa árvore queimará, mas não queima. O fogo apenas arrega, só nos dá nova esperança, só a fortalece. Cada prova, teste, cada vez que o vento bate numa árvore e a balança para lá e para cá, e para lá e para cá, só dá espaço às raízes para que ela possa se aprofundar e se firmar melhor. Toda vez que a doença aflige seu lar, toda vez que a prova aflige seu lar, toda vez que os vizinhos dizem algo ruim de você, isto só está sacudindo, dando-lhe espaço para que você possa se aprofundar e se firmar melhor na rocha eterna da inabalável palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele envia essas provas para testá-lo e prová-lo, para sacudi-lo e lhe dar uma nova firmeza. Então vemos que quando ele terminou tudo, os críticos chegaram e disseram, não tem como funcionar. Mas o quê? O arquiteto sabia que a sua ponte aguentaria. Ele sabia que aguentaria, porque foi testada. Foi por isso que Deus disse, terei uma igreja sem mácula nem ruga. Amém! Ela passou pelo teste e todo filho que vem a Deus tem de ser testado. Naquele grande dia memorial, quando os dois lados começaram em ambos os lados, quando se encontraram no meio da baía, o homem que a construiu disse, não pedirei a ninguém. Todos os arquitetos ficaram perto e disseram, assim que qualquer vibração atingir essa ponte, ela cairá de imediato, será perigoso. Nenhuma seguradora queria fazer o seguro dela. Ele não precisou de seguro, disse, minha ponte resistirá. Ele tinha confiança, agora ele deveria testá-la, pois sua reputação estava em jogo, com certeza. E se ela resistisse, seria um memorial. É por isso que sei que essa salvação de Deus no tempo antigo, que se sente no coração, resistirá. A reputação de Cristo está nela. Ele não nos dará algo para edificar uma igreja a partir não de teologia do homem, não baseado em experiência escolar ou em construir um seminário como queriam hoje de manhã para formar pregadores. O verdadeiro pregador vem do seminário da graça de Deus, do chamado de Deus e é testado pelo tempo. Isso mesmo, vai aguentar. Deus tem confiança em você. Nós temos confiança nele. A ponte vai. O antigo poeta disse, minha âncora está firme, véu adentro. Em todo vendaval turbulento e tempestuoso, minha âncora está firme, véu adentro. Não sabemos o que está segurando, mas algo está segurando. Isso mesmo. Ela está ancorada além, na enseada, e há uma corda de salvação que mantém firme um coração humano, pelo que um homem que já nasceu de novo passou da morte para a vida. Todos os demônios do inferno não poderiam fazê-lo duvidar disso. Há algo que está firme lá dentro. Deixem-na balançar, deixem-na sacudir. Amém. Ela vai suportar toda vez, porque está em Cristo Jesus. Então este homem disse, não vou pedir a ninguém, mas disse, vou eu mesmo. O prefeito da cidade saiu e disse, Senhor, tenho confiança em sua ponte. Ele disse, você tem confiança em minha ponte? Siga-me. Muito bem, teste-a. O prefeito disse, meu carro estará parado na manhã desse dia. Eu o acompanharei. A companhia ferroviária ligou e disse, Senhor, temos confiança em sua ponte. Teremos
Disse, você tem confiança em minha ponte? Tragam 4 locomotivas cheias. Coloquem-nas na ponte. Você tem confiança? Sigam-me. Se acreditam que foi testada e provada, se acreditam, venham, acompanhem-me. E muitas pessoas lhe escreveram cartas ao verem sua coragem. É o que as pessoas procuram. Homens de coragem, não alguém inconstante. Você acha que pode se safar indo à igreja e dizendo amém de vez em quando e gritar um pouco, pôr seu nome no livro e voltar e viver como o diabo? Suas próprias obras provam o que você é. Seu caráter provou. Mas Deus... O mundo quer ver homens que sejam corajosos, alguém com coragem, que se destaque como memorial da graça salvadora de Jesus Cristo. Isso mesmo. No dia em que a ponte foi inaugurada, os demais voltaram e disseram, preparem-se, preparem suas câmeras. Todos eles, os jornalistas, disseram, pois essa ponte vai cair. Aquele jovem saiu andando lá naquela ponte, deixou seu carro estacionado, olhou para trás, viu todas aquelas locomotivas alinhadas, viu o prefeito lá acenando para ele, olhou e viu dezenas de milhares de pedestres de pé lá atrás, prontos a marchar com ele. Disse que a banda toque. Irmão, quando a banda começou a tocar, sopraram os assobios, tocaram as trombetas. Quero dizer que houve uma tremenda vibração. Mas ele atravessou aquela ponte e ela nem se mexeu. Por quê? Ele tomou a dianteira, pois se fosse para ela cair, ele iria com ela. E Jesus Cristo veio do céu, da glória até aqui embaixo para edificar uma igreja. E o material que ele está usando nela é material testado pelo tempo. Você pode vir ao altar e fazer uma confissão, mas quando ele acha bolhas e tudo mais, veja, o mundo causou bolhas em você e assim por diante, você não pode suportar. Ele simplesmente o joga de lado. Deus quer uma igreja testada pelo tempo, não alguém que é cristão hoje e desviado amanhã, dentro e fora e com altos e baixos. Ele não pode colocá-lo em parte alguma. Mas ele tem uma igreja que foi testada, que passou pelas provas, por perdas, pela doença, pela tristeza, pela morte e ainda está firme com um testemunho. Esse é o homem, sim, esse é o homem que ele procura. Não importa se você é pobre, não importa se é mendigo, não importa se é catador de lixo, seja o que for. Deus aplica um teste em você. Ele busca material testado pelo tempo. Creio que um dia destes, quando essa grande igreja, quando a ciência diz como pode se desprender, a gravitação o prende à Terra. Agora me sinto religioso. Deixe-me dizer-lhes, essa igreja testada pelo tempo existirá um dia. Talvez metade deles esteja dormindo no pó da terra. Não sei onde estão, mas Deus tem seu material todo testado. Um dia ele virá tomar a dianteira. Sigam-me através das atmosferas e estratosferas e esferas e esferas. Até a presença do Deus Todo-Poderoso ele irá, com uma igreja testada pelo tempo. É um memorial à sua graça, é um memorial que Deus dá a ele. Ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro. E toda pessoa que vem a Cristo é um dom do amor de Deus, e Cristo o submete ao teste. E se suporta o teste, ele o coloca na ponte, aperta-o, dá-lhe uma posição e o põe ali, sabendo que ficará firme até o fim do caminho. Amém! Material testado pelo tempo. Sobre esta pedra, e não sobre alguma pedra de fanatismo, não sobre uma porção de emoção, não sobre uma porção de teologia da igreja, não sobre alguma denominação, mas sobre esta pedra sólida, a palavra de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra ela. Ela estará lá. Será um memorial da sua graça na presença dos anjos. Quando certo dia os anjos o questionaram, por que vais à terra? Ele voltará e apresentará aquela igreja sem falha, sem mácula, nem ruga. Aí está o material.
Aí está a reputação dele. Ele tem de fazê-lo. Aquele construtor de pontes teve de construir a ponte. Ele tem de fazê-lo ou perde sua reputação. Cristo terá uma igreja e ele tem de fazê-lo, porque ele veio à terra e se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou pecado para podermos nos tornar justos. Ele se tornou nós, para que nós, pela sua graça, possamos nos tornar Ele. Ele veio tomar o nosso lugar como pecadores, para nos deixar ter o lugar dele como filhos e filhas de Deus, na presença de sua majestade. E graça de Deus! Como poderíamos dizer que essas palavras não estão certas? Os céus e a terra passarão, mas essas palavras nunca hão de passar. Um menininho indígena cego faz algumas noites, cego desde que tinha três ou 4 semanas, recebeu a visão normal e saiu andando da plataforma. Que foi isso? Foi um memorial testado pelo tempo do poder e graça de Jesus Cristo. Bendito seja seu santo nome. Testado pelo tempo. Provações, problemas, sacudidas e puxadas são só para achar as bolhas de ar em você, para ver se há alguma aí. É Deus sacudindo e provando você. Lá no passado, o grande César Augusto, depois de uma grande batalha famosa e de ter grande vitória, iam lhe dar uma celebração em Roma. E ele lhes disse: quero que algum homem ande no carro, algum homem digno, ande no carro ao meu lado enquanto o faço. Disse: quero que algum homem compartilhe dessas bênçãos comigo. E isso foi divulgado nos acampamentos. Todos os oficiais prepararam suas plumagens e poliram suas espadas e deixaram suas armaduras bem brilhantes e tudo mais, e praticaram ficar perfilados e certa saudação ao seu rei e assim por diante. E cada um se aproximou, sua grande couraça diante de si, enquanto ele se sentava lá no seu trono observando. E subiu um oficial com sua grande e fina plumagem bem guarnecida, parou e fez sua saudação. César balançou a cabeça, ele se foi. Outro se aproximou, fez sua saudação. César balançou a cabeça e se foi. Vez após vez, soldado após soldado. Por fim, lá no fim da fila, veio um soldado de infantaria. Ele não tinha escudo para polir, nem plumagem para arrumar, mas chegou diante de César. Ele nem sabia fazer o tipo certo de saudação. Só abaixou a cabeça e se foi. César disse: espere um minuto. Quem é você? Volte aqui. Ele foi até lá. Ele olhou para ele. Havia cicatrizes em seu rosto e estava cortado e desfigurado e aleijado. Disse: onde recebeu essas cicatrizes? Ele disse: lá na batalha, lutando por meu senhor César. Disse: suba aqui e sente-se ao meu lado. Você é o que foi testado e provado. Irmão,